Caríssimos irmãos e irmãs, a celebração de hoje, de alguma maneira, está ligada à celebração de ontem, porque ontem celebrávamos a mãe, fazíamos memória da mãe, hoje fazemos memória do filho. Ontem, memória de Santa Mônica, que rezou pela conversão do seu filho, hoje é a memória dele. E nós poderíamos aqui, meus santos, seguir vários caminhos de reflexão desse mistério que nós estamos celebrando. E eu gostaria apenas de fazer um aceno a um e me deter noutro. O aceno que eu faço é: a palavra de Deus diz nos Salmos: fizestes muito mais que prometestes. Deus sempre faz mais do que aquilo que Ele promete. Deus, na sua generosidade, sempre nos dá mais do que aquilo que nós pedimos. E nós vemos isso hoje. Santa Mônica rezou para que o seu filho se convertesse. Rezou e rezou muito para que o seu filho se tornasse um bom cristão. Mas ela nem imaginava que ele não só se converteria, mas ele se tornaria padre, bispo, santo, um dos maiores santos da igreja, e que influenciaria um dos maiores influenciadores de toda a igreja. Então aqui nós vemos a generosidade de Deus, que não desperdiça, meus santos, nenhuma das nossas orações, como não desperdiçou as orações daquela lacrimosa mãe. Pois bem, aqui é apenas um aceno. Mas o ponto a respeito do qual eu gostaria de me deter na celebração de hoje é a respeito das conversões na vida de Santo Agostinho. Nós achamos assim que Santo Agostinho, de um homem entregue ao mundo, de um homem que buscava apenas a glória do mundo, num dado momento, a sua mãe alcançou esta graça e ele se converteu e pronto. E não é bem assim. A vida de Santo Agostinho diz, estou aqui fazendo uso de uma homilia do então, na época, em 2007, Papa Bento XVI, em que ele fala sobre as conversões de Santo Agostinho. E o Papa Bento, ele diz que a vida de Santo Agostinho pode ser expressa como uma sucessão de conversões, assim como também a nossa. E se assim não for, provavelmente não será uma vida convertida. Uma vida cristã, ela é uma sucessão de conversões, de entregas cada vez mais profundas e generosas a Deus. Pois bem, Santo Agostinho então, na Páscoa de 387, ele foi batizado por Santo Ambrósio. E ali começa então o seu percurso, quer dizer, percurso esse que já havia começado anteriormente, na sua preparação para o santo batismo. Mas acontece então o início, digamos, da sua primeira conversão, que é o abandono das coisas do mundo. Isto é, Agostinho, que antes vivia para os prazeres, agora é chamado para viver para Deus. E Agostinho continua então nessa busca de Deus, de conhecer Deus, de conhecê-lo cada vez mais e a Ele se entregar cada vez mais. Mas esta primeira etapa, ela se caracteriza por este ponto, isto é, aquele Agostinho que outrora dizia, e ele dizia exatamente isso: dá-me, Senhor, dai-me a castidade e a continência, mas não agora. Vocês podem ver aqui a luta no coração desse homem. Ele queria ser casto, ele queria ser continente, mas ele queria um mundo também. Ele queria
aquilo que o mundo poderia oferecer, a luta no coração daquele homem. Ele é aquele que diz: Senhor, é tão difícil te seguir, mas é impossível te deixar. Vem aqui a luta no coração dele. Por um lado a dificuldade, por outro lado o desejo de seguir e se entregar totalmente a nosso Senhor. Pois bem, estava ali no coração daquele homem essa luta, até quando a graça de Deus é soberana, é vitoriosa. E ele deixa então as coisas mundanas e se dedica agora a buscar totalmente e simplesmente a Deus. Mas aqui, meus santos, é a primeira conversão. Isto é quando de alguma maneira acontece na vida de todos nós, quando abandonamos a vida velha, quando abandonamos as coisas antigas e resolvemos seguir nosso Senhor. Mas é o primeiro passo. Então Agostinho, ele quer se consagrar a Deus. Ele ainda não queria ser padre. Então ele quer entrar em um mosteiro, não é entrar em um mosteiro, ele funda um mosteiro. Ele funda um mosteiro, imagine, é uma conversão tão poderosa que ele consegue atrair outras pessoas para que façam o mesmo. E ele consegue ganhar outras pessoas para que entrem naquela vida de oração, de intimidade, de estudo, de silêncio, que o desejo da sua alma era este. Um desejo santíssimo, que imagine, ele queria uma das vocações mais sublimes na igreja. Ele queria se dedicar totalmente à oração, ao estudo e ao silêncio. Pois bem, e ele começa então nesse caminho. Passa 3 anos nessa vida de mergulho em Deus. E diz aqui o Papa Bento que ele achava que havia encontrado a sua vocação. Isto é, de que pensava ter alcançado a meta da sua vida. Era para isso que Deus o chamava. Um certo dia, ele fez uma viagem para convidar um amigo seu para entrar no seu mosteiro. Isto é, queria arrebanhar outras pessoas. E foi, estando naquela cidade, ele foi à missa no domingo. Estava lá, ele já era conhecido. Muitas pessoas já o conheciam pela sua inteligência, pela sua piedade de vida, pela sua conhecida conversão. E ele estava lá, naquela igreja. Lembra o objetivo? Ele tinha ido para convidar um amigo para entrar no mosteiro. E estava lá um padre velho, um bispo velho, que era grego, não sabia falar bem o latim, e vendo Agostinho na assembleia, começou a pregar que seria... Tem que segurar o chocalho da criança. Que seria tão bom se houvesse um pregador para auxiliá-lo. Esse foi o pedido, assim, uma indireta, mas não falou diretamente com Santo Agostinho. As pessoas, quando ouviram isso, se voltaram para ele e disseram: ele tem que ser o nosso pregador. E, meus irmãos, as pessoas cercaram Santo Agostinho e quase que, palavras aqui do Papa Bento XVI, que fizeram uma consagração forçada. Ele não foi obrigado, mas ele foi obrigado. Ele não queria ser padre. Ele não queria se dedicar à pregação. Ele queria viver numa vida escondida, de silêncio, de oração. Ele não queria se dedicar ao ministério. Mas ele aprendeu, ele teve que aprender de que o cristão, não apenas o sacerdote, o cristão não se pertence. Aqui, meus santos, se dá o segundo passo. O primeiro passo parece que é passar de uma vida antiga, de uma vida de pecado, para uma vida de obediência, de seguimento dos mandamentos de Deus. O segundo passo é saber o que? Eu não me pertenço. O Senhor fará com a minha vida aquilo que melhor lhe aprouver. Então escreve aqui, ele
Então, quando estava caminhando para a sua ordenação, ele escreve para o bispo, Santo Agostinho, escreve para o bispo Valeriano: sinto-me como alguém que não sabe segurar o remo e ao qual foi destinado um lugar no timão, no leme. Ele não sabia nem remar, e Deus queria que ele guiasse aquele navio. E daqui derivam aquelas lágrimas que alguns irmãos na cidade me viram derramar no tempo da minha ordenação. Isto é, ele não queria ser ordenado. Ele estava ali porque Cristo havia pedido a vida dele. Ele não queria se dedicar àquele ministério. Mas como é que ele poderia dizer não a Cristo? Ele não percebia predisposições naturais na sua alma, mas Deus, que capacita todas as pessoas, o havia chamado para aquele ministério, e a vida dele não se pertencia, a vida dele era de Cristo, e uma vez de Cristo, era de todos os seus irmãos. E Santo Agostinho então se desprende da sua vontade, se desprende dos seus sonhos para fazer a vontade de Deus. Meus santos, isso não é fácil. Vocês sabem muito bem, todos nós sabemos, que aceitar a vontade de Deus, ora, quando queremos coisas boas, coisas santas, coisas lícitas, aceitar a vontade de Deus e dizer: Senhor, que os teus planos se realizem na minha vida, não os meus planos, mas os teus planos. E às vezes, durante a vida, nós ainda não vemos o significado, nós ainda não experimentamos a bondade da vontade de Deus. Nós cremos que a vontade de Deus seja boa, mas os nossos afetos ainda se revoltam com a sua vontade. Nós cremos que o que Deus quer para nós é o melhor, mas os nossos sentimentos ainda se entristecem e derramam lágrimas por Deus querer assim e daquele modo. Era assim que Santo Agostinho experimentava. Caminhando, imagine quantos que são ordenados entram na procissão de entrada da missa com o coração exultante de alegria, né? E quando choramos de alegria, de emoção. Ele chorava de tristeza, ele chorava de pesar, ele chorava pelo peso daquela vontade de Deus que ele não queria, mas que ele obedientemente a Deus dizia assim: faça-se em mim segundo a tua vontade. Meus irmãos, tem um ensinamento aqui, isto é, desse desapego de si mesmo, da própria vontade, dos próprios quereres, porque uma coisa é você se desapegar das coisas erradas, outra coisa é você se desapegar das coisas boas. O que é que ele queria? Ele queria era continuar a vida no mosteiro. O que é que ele queria? Ele queria continuar a vida em silêncio, em estudo e oração. O que é que ele via quando olhava para dentro dele? Ele via tudo, menos inclinação para a vida pastoral, para a vida de ministério, que depois virou bispo, piorou ainda mais a sua responsabilidade. Então ele não se sentia inclinado, os seus afetos se revoltavam contra aquilo. Então que cada um aqui ouça esta palavra e comece a ver, quando Deus manifesta uma vontade para a sua vida que não é a sua, que não lhe agrada, com a qual você se revolta, mas que você percebe que é a vontade dele, mesmo que seja quase que diametralmente oposta àquela que você santamente nutria no coração. E aí, Santo Agostinho, ele escreve: tinha que viver com Cristo por todos. Ele antes vivia de alguma maneira para si, cultivando a sua espiritualidade. Ele agora tinha que viver para os outros. O que agora constituía
se pergunta o Papa Bento XVI. O que agora constituía a sua vida diária? Descreve o próprio Agostinho. Minha vida consiste corrigir os indisciplinados, confortar os desanimados, sustentar os fracos, contestar os opositores, estimular os negligentes, impedir as confusões, ajudar os necessitados, libertar os oprimidos, mostrar aprovação aos bons, tolerar os maus e amar a todos. Isto é, a vida pastoral, essa vida agitada, essa vida inquieta. Como ter vida? Imagina um homem sedento de desejo, de oração, sedento de intimidade com Deus. Como manter vida de oração numa vida tão agitada em que às vezes nem tempo, digamos, agradável, nem tempo para a oração encontrava, tinha que dedicar os tempos mais apertados e às vezes tarde da noite, quando conseguia encontrar um pouco de tempo para se deter com nosso Senhor. Mas, meus irmãos, nós damos glória a Deus, nós alegramos a Deus, não apenas e simplesmente quando fazemos coisas boas, mas quando nós fazemos aquilo que Deus pede a nós. É aí que nós damos glória a Deus, é aí quando nós alegramos a Deus, quando fazemos a sua vontade. Continua Santo Agostinho: continuamente pregar, discutir, retomar, edificar, estar à disposição de todos é uma grande tarefa. O tempo todo está à disposição para ouvir as pessoas. Ora, para quem queria estar mais interiorizado na vida de oração, era uma agitação. Continuamente pregar, estar à disposição de todos, isso é um grande peso e é uma fadiga imensa, mas oferecer a própria vida a Cristo, para que os outros dela possam desfrutar. Então Santo Agostinho dá este segundo passo na sua conversão, que é o que? Não se possuir a si mesmo, não ser dono de si. Meus irmãos, repito, que cada um aqui analise a própria vida e veja que não é fácil não ser dono de si mesmo. Eu repito, você pode até compreender e aceitar que você não é dono de si mesmo para fazer as coisas erradas, que não é lícito nem é justo você fazer as coisas erradas, mas não ser dono de si mesmo em nenhuma situação, em nenhuma ocasião, e dizer: Senhor, eu quero o que o Senhor quer, como o Senhor quiser, quando o Senhor quiser. Pois bem, foi o segundo passo da conversão de Santo Agostinho. E o terceiro, meus santos, foi crescer na humildade. Isto é, quando uma pessoa, ela progride nesse sentido na vida espiritual, ela tende a achar o quê? Então agora eu sou perfeito, né? Que afinal de contas eu já não peco mais, afinal de contas eu dei a Deus toda a minha vida. E aí a soberba bate à porta do nosso coração. Você diz: olha, eu cometia os pecados antigamente e esses pecados eu já não os cometo mais. Eu sirvo os pobres, eu tenho vida de oração, eu me confesso frequentemente, eu agora vou à missa diariamente, eu agora rezo o terço todos os dias. E aí a tentação da soberba começa a bater à porta do seu coração. Então Santo Agostinho, no final da sua vida, já velho e doente, ele dá o terceiro e mais perfeito passo na sua conversão, que é o quê? Reconhecer que ele é necessitado da misericórdia de Deus. Reconhecer que ele não fez nada, que tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que ele deixou de fazer não o faz merecedor da salvação nem do céu,
que Deus misericordiosamente, se o céu ele alcançar, o dará por misericórdia, o dará de graça. Ele diz: todos nós na igreja, incluindo os apóstolos, devemos rezar todos os dias: perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isto é, essa consciência de que nós somos miseráveis, imperfeitos, pecadores e que precisamos suplicar a misericórdia de nosso Senhor a cada dia. Precisamos a cada dia suplicar a necessária bondade misericordiosa de Deus, que perdoa e nos perdoa sempre. Meus irmãos, o que é que a celebração de Santo Agostinho, o que é que celebrar esta memória deve levar para a nossa vida? Primeiro, que a conversão é uma realidade que atinge toda a nossa vida. Ninguém aqui pode se dizer convertido, mas sempre num processo de contínua conversão. Segundo, de que todos nós aqui, somos chamados também a pedir a Deus a graça do desapego de toda a sua vida, da sua vontade, sejam as vontades erradas, sejam as vontades aparentemente boas, mas pedir a Deus a graça de querer a vontade dEle, que eu não me apegue, Senhor, a nada nem a ninguém, mas apenas a Ti, que eu não me apegue, Senhor, a nada nem a ninguém, mas apenas a Tua vontade. E por fim, meus santos, que Deus nos conceda a todos um coração que se reconhece pequeno, miserável e que sabe que se temos coisas boas e santas na nossa vida, foi por pura misericórdia de Deus que nos capacitou a realizá-las. Que Santo Agostinho, de junto de Deus, interceda por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.